E eu quero então iniciar essa conversa agora mais pessoal, enfatizando primeiramente que o Espírito Santo deseja te guiar nas verdades gerais e também nas verdades particulares. Então esse será o nosso segundo ponto aí de nossa reflexão. O Espírito nos guia nas verdades gerais e particulares. E eu quero então ler com vocês João, capítulo 16, verso 13. Está escrito assim, olha: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. No início desta série, quando eu dei a introdução falando a respeito da pessoa do Espírito Santo, eu disse que este texto não se refere a toda verdade de forma generalizada. Então eu expliquei naquele dia que o Espírito Santo não iria revelar a verdade que está nos pensamentos das pessoas, as intenções por trás de cada fala e de cada ação das pessoas a você. Não é essa a ideia dele revelar a verdade. E também disse que o texto se refere então à verdade a respeito da revelação de Jesus Cristo e de sua obra redentora. Nós precisamos entender que o Espírito Santo revela as verdades bíblicas a respeito de Cristo e de sua obra redentora a nós, mas também precisamos entender que ele revela as verdades e intenções de Jesus a nosso respeito dentro da vida do corpo. Tanto no que se refere, então, às ações gerais, mas naquilo que também é particular somente para você. O Espírito Santo não falará de si mesmo. A Bíblia nos ensina isso, porque ele vive uma relação com o Pai, com o Filho, e quando ele fala a nós, ele está trazendo aquilo que é desejo do Pai e do Filho. Existem coisas para você que são para todos nós, para todos os crentes. E ele vai dizer essas coisas para você. Por exemplo, todos nós somos chamados para sermos missionários, para sermos pregadores da palavra de Deus. Todos nós recebemos o Espírito, o poder do Espírito, então, também com ele, como eu disse já sobre isso, para testemunharmos. Todos nós nos tornamos testemunhas. E nesse processo de testemunhar, você é o missionário. Você está em missão, testemunhando o que Cristo fez através da sua vida. Você também está pregando, seja através de uma exposição bíblica, como você está pregando através das suas ações também diárias, das suas escolhas diárias. Então, nesse sentido, todos nós somos chamados. E o Espírito Santo vai mover seu coração, vai falar com você que você é um chamado dele para a sua obra, para ser luz, para ser sal. É um chamado para todos nós cristãos. Esse é um chamado geral. E o Espírito Santo vai também dizer a você, certamente, coisas que são particulares a você. Projetos que Jesus tem que é só para você. Por isso eu estou chamando aqui de particulares. É para você, é particular, é algo que Deus tem com você. Então, eu me lembro, quando Deus me chamou, especificamente para ser então um pregador da palavra, um pastor. E eu estava em um grupo de oração, com aproximadamente, eu não me recordo muito bem o número todo de pessoas, mas eu diria que aproximadamente lá umas 10 pessoas. E nós começamos naquele dia a cantar um cântico. Era uma manhã. Nós estávamos para iniciar o trabalho. Nesse período eu trabalhava juntamente com meu pai na sua loja. E nós estávamos ainda para iniciar o trabalho, nem tínhamos abrido as portas, mas já existia um grupo ali de crentes, da qual eu fazia parte, e nós nos reuníamos todo dia cedo antes de abrirmos, íamos orar e louvávamos ao Senhor. E o grupo começou a cantar um cântico que dizia
venho, Senhor, minha vida oferecer, como oferta viva em teu altar. Eu sei que nós já cantamos esse cântico aqui, todos já conhecem, mas quando eles estavam cantando, e eu estava ali cantando ainda baixinho, para que ninguém percebesse que eu não sei cantar, o Espírito Santo começou a falar comigo, pessoalmente, enquanto eles cantavam. Ele começou a falar para mim que eu iria ser levantado ali para ser um pregador da palavra de Deus. E eu não consegui me conter quando eu ouvi aquela voz de dentro falando aquilo. Então eu me prostrei, enquanto todos estavam cantando, eu me prostrei ali no meio daquele grupo e comecei a chorar, e num misto de alegria, de euforia, sem entender também como ele faria isso, como que ele ia me transformar num pregador da palavra, eu que era uma pessoa tímida até certo ponto, não conhecia naquele momento praticamente nada da Bíblia, mas aqui hoje eu estou pregando a palavra há 25 anos no ministério pastoral, porque Deus me chamou de forma particular para isso. E Deus quer também falar para você aquilo que Ele tem para você no particular. Porque Deus tem um projeto para cada um de nós. Você não é só um número no meio de uma multidão para Jesus. Ele te enxerga. Ele sabe com o pijaminha que você usa lá para dormir à noite. Ele sabe quem você é, os seus costumes. Ele conhece você. E Ele quer entrar nessa relação íntima com você, de falar com você pessoalmente. Ele quer te guiar às verdades de Deus que também são exclusivas para você. E Ele deseja fazer isso, por quê? Porque na medida que Ele vai te colocando em alinhamento, Ele vai te alinhando com os projetos e a vontade do Pai e do Filho, o plano redentor de Cristo vai se cumprindo também na sua vida. E vai se cumprindo na vida de todo o corpo. Se Deus não falasse comigo e não me chamasse daquela forma, e não viesse trabalhando para que eu estivesse aqui hoje, eu não estaria aqui hoje. Isso faz parte de um plano de Deus, eu estar aqui hoje, para estar aqui também ensinando vocês. Então, Deus tem algo para vocês que é específico dentro do corpo, dentro desta igreja, dentro da sua vida, que certamente vai agregar no crescimento e desenvolvimento do corpo de Cristo, do qual você faz parte. Ele tem um dom específico para você. Ele quer caminhar com você da forma mais íntima. E essa é uma realidade, o Espírito Santo fala conosco de forma íntima e particular. Você precisa aprender a ouvir esta voz. Isso já acontecia na época dos apóstolos. Veja só o que diz Atos 16, do verso 6 ao 10. Nós vamos ler a seguinte história, eu só vou ler uma parte, não vou adentrar nela toda por causa do tempo. Mas diz assim, olha, Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Trode. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Amém? Paulo e seus companheiros estavam fazendo o que Jesus havia ordenado de forma geral. Lembra que eu falei? Todos nós somos chamados para pregar o Evangelho. E Paulo e seus companheiros estavam decididos a entrar naquela região da Ásia. E eles então falaram, vamos pregar. Eles estão pregando, eles estão fazendo o que Cristo mandou, estão pregando. Eles não estavam fora da vontade de Cristo. Entretanto, quando eles estão indo para aquela região, o Espírito Santo os impediu. Não foi o diabo.
O Espírito Santo os impediu. Aí o que eles fizeram? Eles tentaram dar a volta, eles fizeram uma volta para tentar de novo entrar naquela região. E o Espírito os impediu novamente. Aí então eles fizeram uma outra volta e foram para Troade, que já estava mais perto da divisa ali com a Europa. Eles foram e ali eles foram dormir, pousar. E durante a noite o Espírito Santo vem e dá uma visão para Paulo e o orienta por meio dessa visão, e ele entendeu isso, que era para ele passar a Macedônia. Ele ia para o lado agora da Europa. Não era para ele ir para aquele, era para ir para o outro lado. O que acontece? Nós temos aqui Paulo, ele teve uma obediência ao mandamento geral, o coração dele, eu vou lá para aquela região da Ásia. E ele está indo, só que aí o Espírito Santo, não, eu quero que você vá para o outro lado. A gente tem um outro projeto para você, um outro projeto particular com ele e com aqueles amigos. Vocês vão para o lado aqui da Europa. Então, a gente percebe que nós precisamos estar sensíveis também, porque muitas vezes, embora eu possa estar fazendo algo que está dentro de um projeto maior de Deus, Deus tem algo para mim muito específico. Então nós vemos isso, às vezes, homens e mulheres de Deus, por exemplo, que estão pregando o Evangelho, e de repente eles ouvem a voz de Deus que está chamando eles, por exemplo, para ir para a África, está chamando eles para ir para uma outra nação, para a Índia. Deus chama e coloca aqui. Por quê? Porque o Espírito vai orientando-nos desta forma. Assim pode ser sobre a sua vida também. Há coisas muito específicas que Deus quer trabalhar com você. Há coisas que são particulares. E é tão gostoso quando a gente começa a ouvir essa voz falando com a gente, nos dando esse passo a passo, nos guiando. Assim eu cheguei até aqui. Após um longo período de oração a Deus, para saber o que Deus tinha para mim de projeto, eu sabia que Deus estava me chamando para algo novo. Eu já sabia que o meu tempo lá na Igreja Batista Memorial de São Paulo tinha findado, eu tinha essa certeza, sabia que Deus também tinha que trabalhar no coração da minha esposa. E eu orava a Deus, e uma noite Deus me deu um sonho. Eu nunca contei isso para ela, mas eu vou compartilhar algo aqui com vocês. Como eu disse, eu estou trazendo aqui coisas, porque eu quero que vocês entendam o quanto Deus quer começar a ter uma relação pessoal com vocês. E eu comecei a orar a Deus porque eu e a minha esposa, nós não estávamos no mesmo coração por um período. Eu tinha certeza plena, Deus, meu tempo venceu, outras coisas estavam acontecendo. Mas eu falava, e é claro, a minha esposa se converteu naquela igreja, o coração dela estava ali, e eu falei, Deus, o negócio não está dando certo. Eu e ela estamos caminhando muito distante. E aí, numa noite, Deus me visitou em sonho. E nesse sonho tinha um pastor, não conheço, não lembro também, nunca ouvi, não sei se um dia eu verei, mas ele estava pregando ali a palavra de Deus, e eu estava sentado junto com toda a plateia lá que estava vendo esse pregador. E aí ele disse naquele momento que ele estava pregando, hoje eu estou separando aqui alguns pastores, e aqueles a quem eu estou chamando, falando em nome de Deus, diz, estão vestidos de vermelho. E eu estava com uma camiseta azul, só que imediatamente minha camiseta foi lavada com sangue, e ela ficou toda vermelha, e aquilo começou a respingar em mim. E aí aquele pastor, dentre todos que estavam ali, já de vermelho, ele chamou para vir na frente. Aí veio todos aqueles homens, aí eu estava lá, todo vermelhado agora, e fui à frente. E aquele homem veio até a minha direção. E no meio de todos aqueles pastores que Deus estava mostrando naquele sonho, ele veio e falou uma palavra específica para mim, a respeito da obra. Mas eu respondi, eu retruquei naquele momento. E eu falei, Senhor, se esse teu servo está falando essas coisas para mim, por que até agora o Senhor não mudou o coração da minha esposa? Eu, na hora, disse isso em sonho para ele. Aí, aquele homem chamou a Silvana estava lá na plateia. Nunca contei isso para ela. E ela veio. Ela veio, ficou ali do meu lado. E aquele homem de Deus, naquele sonho, olhou para ela, deu uma palavra, e quando colocou as mãos sobre ela, ela caiu ali no poder de Deus. E não me peço para explicar coisas que eu não sei.
Mas esse foi o sonho. E ela caiu. E quando ela estava caída, o homem falou assim para mim: a sua esposa vai levantar com um novo coração. Nunca contei, porque não era tempo de contar. Eu continuei orando. Eu fui percebendo. A própria espiritualidade da vida da Silvana estava transformada. E aí Deus preparou o convite para que nós viéssemos aqui. Até então não tinha esse convite. Quando veio aqui, ela falou: aqui é o lugar de Deus para nós. Aí eu falei: Deus, glória toda ao Senhor. Deus faz as coisas. Deus está falando hoje conosco. Ele quer falar hoje com você. Ele quer te levar a experiências com você. Mas quanto você está sensível para tudo isso? Sabe, às vezes as pessoas falam assim: mas por que Deus fala lá com o pastor daquele jeito? Por que Deus fala com aquele missionário daquele? Por que? Mas pera, vai ver quanto esses homens oram. Quanto se dedica nessa busca por Deus, para se deixar ser voz, né, do Espírito. Ele quer falar com você, não é diferente. Ele quer te dar experiências hoje. Ele quer te alinhar para que você entre no centro da vontade dEle. O Espírito Santo falou lá com Paulo, o Espírito Santo falou comigo, o Espírito Santo vai falar com você. Ele continua fazendo isso conosco. No início da minha jornada com Cristo, quando eu ainda nem era convertido, eu fui levado por uma amiga à casa de uma serva de Deus. Naquela época, eu ainda não conhecia essa serva. Então eu fui levado por uma amiga até a casa daquela serva. Enquanto eu estive naquela casa, naquele dia, eu não troquei nenhuma palavra com aquela serva, a qual ela me levou lá e eles oraram, estava tendo um culto lá naquela casa. Como um grupo pequeno, eu não troquei nenhuma palavra naquele primeiro encontro com ela. Saí da casa, o Espírito Santo já tinha começado algo em mim que eu ainda não tinha conhecimento. Meu coração começou a se inquietar, e eu fui sentindo um profundo desejo de retornar à casa daquela mulher, daquela serva. E eu retornei. Num dia que eu sabia que não tinha reunião nenhuma, cheguei até a casa dela, ela morava num apartamento, o porteiro me anunciou, ela mandou subir, eu cheguei e toquei a campainha, ela abriu a porta, olhou para mim, e ela falou: eu estou reconhecendo você. Você esteve aqui, não esteve aqui na minha casa? Eu falei: eu estive aqui. Naquela oportunidade não conversei com você. O marido dela estava do lado. E eu falei: eu tenho sentido um incômodo no meu coração. Não entendo o que é, mas eu vim parar aqui, porque alguma coisa está me perturbando, desde que eu saí daqui da tua casa. E ela falou: entra. Entrei. Tinha um sofá da sala dela ali na entrada. Sentei no sofá e disparei a chorar. Não sei, não conhecia aquela, mas disparei a chorar. Chorei acho que umas 2 horas. Ela e o marido dela ficou ali. E tinha uma dor dentro de mim enorme. Começou, parece que a vazar tudo aquilo. E chorei, e chorei, e chorei, e chorei. E eu acho que eles ali devem estar até assustados. Aí ela começou a orar. E enquanto eu estava lá chorando, ela começou a orar. E ela começou a orar em línguas estranhas. Eu não entendia nada, porque eu nunca tinha visto isso. Não tinha contato com essas coisas, igreja. E ela começou orando ali em línguas estranhas. E eu ali chorando. E aí ao mesmo tempo ouvindo aquele negócio. Eu comecei meio que querer prestar atenção, porque eu não estava entendendo nada que estava acontecendo. Perdido em tudo aquilo. Até então nós não tínhamos praticamente falado nada. Aí ela começou a orar e começou a falar na oração para mim, usando a expressão filho, como se eu fosse, e aí eu já estava mais confuso mesmo dentro de tudo, já não estava entendendo mais nada, falou: agora ele está me chamando de filho. E começou a falar várias coisas que eu guardo comigo, mas entre essas coisas, ela falou para mim, naquele dia: eu te coloquei sob tutela naquela casa. E na hora que ela falou aquilo, imediatamente, eu já regalei meus olhos, fiquei orando fixamente, olhando para ela fixamente. Aí ela continuou a sua oração. Na hora que ela parou de orar, eu olhei para ela ali e sem entender como que ela sabia daquilo,
Eu perguntei para ela: como você sabe que eu sou tutelado e não fui adotado pela minha família? Eu nunca contei isso para ninguém. Nunca ninguém usou essa expressão comigo. Todo mundo sempre tratava: não, foi adotado, é o natural. Ela vira para mim e diz: eu não sei. Eu não sei. Eu falei isso? Você falou? Você estava aí falando? Filho meu, não sei o quê. Por que filho meu? Você estava me chamando de filho. Aí eu já fiquei todo... E ela começou então a me explicar, né, as coisas de Deus. E aí eu comecei a entender que toda aquela fala então que estava embutida, filho, era palavra de Deus. E a partir daquele dia a minha vida mudou. O meu olhar para Deus mudou. Eu passei realmente a acreditar que Deus existia. Eu falei: como que essa mulher nunca me viu e sabia de algo tão pessoal e particular que eu nunca sequer havia aberto com ninguém, que eu era tutelado, eu não era adotado. Até meus pais, quando chegavam em algum lugar, eles falavam: isso aqui eu adotei. Nunca eles falaram para alguém que havia sido tutelado. E ela falou assim: eu não sei. Eu falei isso? Eu não sei. Foi o Espírito Santo, ela falou naquele momento depois. Foi o Espírito que colocou na minha boca. E eu falei: esse Deus é real. Esse Deus é real. Ele me conhece. A partir dali eu falei: eu vou seguir esse Deus. E eu comecei então uma caminhada buscando conhecer mais a Deus. Certa vez eu estava orando por um irmão. Ele já estava há 1 ano, aproximadamente, desempregado. E ele estava tenso com isso, né? As contas estavam acumulando, não conseguia trabalho. E nós estávamos naquele momento de oração. E quando eu estava ali orando, eu ouvi uma voz no meu interior dizendo: diga a ele para ir à concessionária Marajó. Era uma concessionária que existia lá na minha cidade, em Londrina. E eu estava ali, com medo daquilo ser algo da minha cabeça. Que negócio, né? Porque às vezes eu pensei comigo: eu quero tanto que ele arrume um emprego, né? Orando ali por aquilo, que eu já estou querendo dar uma solução agora para ele, né? E aí eu parei um pouquinho e pensei: mas isso não é da minha cabeça. Da onde que eu ia tirar essa ideia maluca? Mandar o cara ir lá na concessionária Marajó. Eu ia orar para ele, Deus abrir porta e ele vai buscar um emprego em algum lugar. Mas eu falei: não, isso não é de mim. Isso é Deus falando comigo. E Deus está querendo falar isso para ele. Eu falei: eu vou ter que falar isso para ele. E eu fiquei naquela luta comigo por um momento. Porque eu também não era tão experiente nessa coisa, né? E eu falei: bom, eu vou falar esse nome de Deus, eu falo: o que eu faço agora? E aí eu terminei de orar, aí eu olhei para ele e falei assim: meu irmão, eu ouvi uma voz no meu interior aqui, e eu vou falar para você o que eu ouvi. É para você ir lá na concessionária Marajó, que eu acho que Deus tem lá um emprego para você lá. 2 dias depois, esse irmão veio até mim. Que felicidade, Cornélio. Eu fui lá na concessionária Marajó e fui contratado. Eu falei: glória a Deus. Agora, veja, ele poderia ter perdido aquela bênção se a gente não tem sensibilidade para ouvir o que o Espírito Santo está falando. E você se deixar ser usado por Deus. E a gente precisa entender essas coisas. Isso é viver e andar no Espírito. Nós precisamos começar a aprender a andar no Espírito. Ter mais sensibilidade para as coisas de Deus, para as direções, para os ensinos que Deus tem para nós. E aquilo para mim foi espetacular. Eu falei: Deus, que coisa tremenda, o Senhor usou minha vida para levar aquela pessoa então ao emprego. Queridos, há experiências que o Espírito Santo quer viver conosco, que Ele quer viver com você. E eu não posso viver por você. É só você e Ele. Mas você precisa guardar o que eu já disse aqui. Precisa orar, jejuar, hora após hora. Não é essa oração, sabe, que está muito em prática. A gente levanta, pega o devocionário, você lê o devocionário, você nem medita praticamente naquilo que você leu, aí já, ó Senhor, ó, lembra lá da oração, tal, não sei o que, ó, aí termina, corre lá para o trabalho. Não, você precisa parar, você precisa meditar, você precisa ir lá para o quarto, onde Deus te vê em secreto, aonde você começa a se despir, e aí o Espírito Santo começa
a falar com você. Você precisa ficar na presença de Deus até o Espírito Santo falar com você. Há coisas que Ele quer falar com você. É particular. É Ele e você. E aí as nossas vidas começam a ser transformadas. Você precisa viver essa relação com Ele. O Espírito é uma pessoa. Ele habita em você. Talvez você não está vivendo tudo que você podia viver porque você não está se dedicando nessa interação com Ele. Se acomodou a uma vida onde você já conhece a palavra, eu leio, aí eu resolvo. Para! Começa a quietar-se, meditar a hora, fica em silêncio, fala: Espírito Santo, eu estou aqui, fala comigo, eu quero ouvir tua voz, eu quero viver experiências novas contigo. Deixa todos os seus preconceitos, deixa tudo de lado, começa a se abrir para esse mover. É verdadeiro, é real. Ele é uma pessoa que quer se relacionar com você. Ele quer falar coisas de Jesus para você. Ele quer te ajudar a viver os planos de Deus para a sua vida. Ele quer te orientar e, se necessário, te reorientar. Mas você precisa alimentar essa relação com Ele. Você precisa dar o passo em direção a isso. Esse passo é seu. A Bíblia nos ensina isso. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo coração. É uma busca que tem que entrar todo o teu ser pleno. É muito comum pessoas perguntarem a nós, pastores, eu tenho certeza, tanto o Décio, o Hélio já devem ter ouvido isso, como ouvimos a voz do Espírito? Eu vou falar sobre isso no próximo domingo. Mas agora, eu quero orar por você, que deseja viver uma vida de profundidade, de intimidade com o Espírito Santo.